Cristiano Ronaldo e Karim Benzema são apenas a ponta do iceberg do maior investimento já feito na indústria do futebol, que tem como objetivo botar a Arábia Saudita no centro do futebol. E é isso o que a Máquina do Esporte explica, ou tenta explicar, para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting e estamos aqui no Máquina Explica. Toda semana a gente traz um vídeo novo com curiosidades, detalhes, bastidores sobre os negócios e o mercado do esporte no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai falar sobre a estratégia que fez com que Cristiano Ronaldo fosse jogar na Arábia Saudita e agora Karim Benzema, o atual Ballon d'Or, prêmio da France Football de melhor jogador do mundo, estará presente para jogar também na Liga da Arábia Saudita. A contratação de Cristiano Ronaldo já surpreendeu o mundo inteiro porque ele apareceu ali como grande ídolo do futebol mundial que ia jogar na Arábia Saudita, por bagatela de mais ou menos 200 milhões de euros para fazer parte desta competição. Primeira Liga Árabe a receber um astro campeão do mundo nesse ano. Bom, aí agora a gente vai para o Karim Benzema, apresentado na primeira semana de junho como reforço do Al Ittihad. Karim Benzema passa a ser o grande astro para concorrer com o Cristiano Ronaldo dentro da liga. O que está por trás dessa história e por que esses investimentos vieram agora? Vamos lá, vamos tentar explicar isso por partes. A Arábia Saudita traçou um projeto há mais ou menos uns 5 anos por aí de se tornar uma capital mundial do esporte. Decidiu investir em Fórmula 1, decidiu investir em futebol, decidiu investir em golfe e passou a gastar bilhões de dólares para transformar esse seu projeto em realidade. E aí entra aquela velha história. A Arábia Saudita é uma ditadura. Se você for se lembrar, teve um rolo envolvendo o príncipe árabe com a morte de um jornalista na Turquia há alguns anos. E a opinião pública mundial, principalmente europeia, passou a criticar demais os árabes. E aí entra o começo dessa história. A Arábia Saudita foi apelar para o que o jargão já começa a chamar de sports washing, ou seja, investir em esporte para criar uma nova imagem ou para criar uma imagem a alguma empresa ou país. Méritos totais do Qatar nessa estratégia lá atrás, que começou com a Qatar Airways investindo no futebol e depois Qatar virando sede da Copa do Mundo. Mérito anterior aos Emirados Árabes com Emirates Airways e vários investimentos ao redor do mundo para patrocinar o esporte, com isso criar uma imagem de um país que virou centro de destino mundial, com Dubai se transformando numa grande capital mundial para tudo, para o turismo e para tudo. E é exatamente isso que a Arábia Saudita começa a fazer agora. O grande plano da Arábia Saudita, a grande ambição da Arábia Saudita é sediar em 2030 a Copa do Mundo. A maior dificuldade que ela tem é que em 2030 vão fazer 100 anos da Copa do Mundo, resta saber se o dinheiro árabe vai ser maior do que a tradição e a história do futebol, porque a tendência maior é que a Copa volte aqui para a América do Sul, seja realizada no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Quando a Arábia Saudita decidiu traçar o plano de usar o esporte para trazer uma nova imagem para o mundo, ela passou a investir e passou a botar milhões de dólares para levar para a Arábia Saudita a disputa da Supercopa da Espanha, da Supercopa da Itália. A Federação Espanhola e a Federação Italiana foram muito criticadas por aceitarem esse negócio, mas o dinheiro falou mais alto, os clubes gostaram da ideia e foram para lá. O passo seguinte foi dado no golfe. A Arábia Saudita criou uma nova competição para concorrer com as competições do PGA Tour e do European Tour, que são as competições nos Estados Unidos e na Europa que acontecem há mais de 100 anos. Bom, com premiações milionárias, os golfistas começaram a ser atraídos para ir jogar lá. O que aconteceu agora em junho também foi anunciada uma fusão da PGA com a Liga Árabe, que foi criada, e com isso vai se unificar a disputa das competições. Se não conseguiu entrar direto no PGA, a Arábia conseguiu chegar de outra forma lá. Além disso, também os árabes passaram a investir na Fórmula 1. Fizeram e realizaram em Jihad uma etapa da Fórmula 1 e, além disso, usaram a Aramco como patrocinadora de fornecimento de combustíveis da Fórmula 1. É um patrocínio milionário que faz com que a Fórmula 1 também seja agradável aos árabes. E aí entra o futebol de uma maneira mais pesada nessa história, durante a pandemia, quando o Newcastle foi comprado, o time da Premier League foi comprado pelo fundo árabe, o fundo de investimento árabe também, pagando bilhões e investindo bilhões
para recolocar o Newcastle entre os protagonistas do futebol inglês. Tá sacando aí? Tá vendo a visão de tudo? Vai começando mais ou menos lá em 2015, 16, com os campeonatos da Supercopa da Espanha e da Itália, e isso vem crescendo cada vez mais. O grande objetivo que furou e naufragou da primeira vez foi bancar um novo Mundial de Clubes. A FIFA enfrentou resistência dos clubes, era um Mundial grandão e tudo mais, a FIFA recuou e agora conseguiu aprovar. O Mundial de Clubes vai acontecer com muito dinheiro privado, né? Com muito dinheiro, desculpa, privado não, muito dinheiro da Arábia Saudita, que eles dizem que é privado, mas é de um fundo de investimento que é do próprio governo saudita e que vai fazer com que também o Mundial de Clubes tenha essa origem na Arábia Saudita. E aí entram os jogadores, aí entra aquilo que a gente se chocou ali o ano passado, quando o Cristiano Ronaldo decidiu, começo desse ano na verdade, começo de 2023, quando o Cristiano Ronaldo decidiu trocar o Manchester United pela Arábia Saudita. O Cristiano Ronaldo foi o primeiro e o Benzema vem agora. Além disso, a Arábia Saudita anunciou a privatização, se a gente pode dizer assim, de 4 dos principais clubes do país. Não os mais tradicionais, mas os 4 hoje que estão mais em evidência. Essa privatização dos clubes, na verdade, é a autorização para que mais dinheiro seja injetado na contratação de atletas. E a FIFA nessa história, ela tá achando ruim? Tá nada, tá quietinha. Por quê? Porque ela já tem o acordo com os árabes para questão de realização de torneios dela. Então, o que está acontecendo agora? Reza a lenda que vai existir $1 bilhão para cada um desses times para investir na contratação de jogadores. Ao mesmo tempo, o Newcastle está dizendo que vai se tornar um multi-club ownership. A mesma estratégia que fez o City Group, que tem investimento também privado, também de países do Oriente Médio. E com isso, a gente vai começando a ter também a Arábia Saudita investindo em vários clubes ao redor do mundo. Quais serão esses clubes? Ainda não se sabe. Existe a possibilidade do 777, o grupo que comprou o Vasco, ou até mesmo da Eagle Holding, que é o grupo do John Textor, dono do Botafogo, de se tornarem aí esses novos clubes de donos que vão cair na mão dos árabes. Enfim, a Arábia Saudita está chegando com $1 bilhões para tentar mudar a imagem do país, para tentar fazer com que ela vire uma capital e uma referência mundial no esporte. Se isso vai dar certo, a gente não sabe. Até quando vai esse investimento? Pelo menos ao longo dessa década, se tudo der certo no plano da visão 2030 dos sauditas. A grande questão é a seguinte: se a FIFA antes decidir por uma outra sede da Copa do Mundo 2030, é bem possível que simplesmente os árabes tirem o dinheiro do esporte e passem a investir em outro negócio. Não se surpreenda se o mundo da música entrar nessa história. Agora, se isso acontecer, o que os sauditas vão fazer agora foi exatamente igual que os chineses fizeram no começo da década de 2010. Dentro do plano da China, que vinha com a realização de Jogos Olímpicos em 2008, tinha o interesse em se tornar a capital mundial do futebol. A China não conseguiu, porque os grandes astros, naquela época, ainda estavam no auge da carreira. Então, Cristiano Ronaldo e Messi nem pensavam em trocar de clube. Agora, Cristiano Ronaldo terminando carreira, Benzema terminando carreira, eles até estão querendo ir para a Liga Árabe. Resta saber se os craques da atual geração vão querer ir para lá. Meu palpite? Ninguém sai da Europa não. Todo mundo quer ganhar e conquistar o orelhudo da Champions League. E com isso, a gente deve ver muito investimento, mas sem realmente uma transformação na geopolítica da bola. Isso é muito difícil de mudar. É algo que há mais de 100 anos é do mesmo jeito. A Europa é o grande centro, a América do Sul é o segundo grande centro ou o grande formador de atletas para o mundo inteiro, e o restante do mundo vive na borda disso tudo. Não por acaso até hoje não tem nenhum campeão do mundo da FIFA, do futebol, que não seja da América do Sul ou da Europa. Bom, galera, é isso aí. Os bilhões de dólares estão passando pela Arábia Saudita e estão sendo jorrados no futebol. Resta saber até quando a gente vai aceitar esse tipo de investimento sem questionar. Esse foi o nosso Máquina Explica de hoje, tratando dessa questão complexa de investimentos bilionários no futebol que a Arábia Saudita vem fazendo. Diariamente, você já sabe, maquinadoesporte.com.br, e aqui, semanalmente, sempre tem um vídeo novo para você. Então ativa o sininho aí, que toda semana a gente traz alguma coisa, alguma situação, algum negócio do esporte bem explicadinho para você. Até a semana que vem. Fui!